Boa noite. Muito bem, irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18, uma passagem bem conhecida, e nós queremos aprender mais com ela hoje à noite. Começando do versículo 21, indo até o 35. Evangelho de Mateus, capítulo 18, 21 a 35, diz assim a palavra do Senhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários. E agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar. Pai querido, Senhor, obrigado pela tua palavra que é tão poderosa, Senhor, que nos ensina tanto. Nós rogamos, Pai, que nesta noite, essa palavra que traz um ensino tão poderoso, possa tocar em nossos corações, movendo-nos a ser transformados por ela. Fala, Senhor, tu aos nossos corações. Esse é o nosso clamor nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. O assunto hoje o tema do sermão hoje é perdão, como vocês já puderam ver. E nessa parábola, Jesus ensina qual deve ser a atitude do crente em relação ao perdão. E é interessante quando nós falamos de perdão, porque é difícil para nós, às vezes, perdoar, não é? Mas, na verdade, o perdão, ele tem mais benefícios para quem libera o perdão do que para quem recebe o perdão. Isso é muito claro. Quem já conseguiu perdoar sabe como isso foi impactante na sua vida, como isso mudou a sua vida. E aqui na parábola do credor
incompassível, né, incompassivo, como ela é descrita aí em algumas Bíblias com esse subtema, Jesus Cristo, ele ensina acerca do perdão de uma forma bem completa, né? Começa o ensino com uma pergunta do apóstolo Pedro, né? Jesus havia falado alguns momentos antes como é que devemos tratar aquele irmão que erra conosco, que peca contra nós, e havia trazido os ensinos de como proceder com esse irmão. E logo então Pedro lhe pergunta: Senhor, então quantas vezes nós devemos perdoar? 7 vezes? Pedro estava bem generoso aqui, né? Ele ainda chegou oferecendo 7 vezes o perdão, né? Achando que estava fazendo talvez uma grande vantagem, né? E aí Jesus disse: então te digo que 7, Pedro, mais 70 vezes 7. E aqui não era 490 vezes, né? Mas ilimitado, perdão ilimitado. E aí Jesus passa a ensinar sobre o perdão, como ele fazia muito comumente, né? Com parábolas, por ensinos de parábolas que eram de fácil compreensão. E conta a história desse credor, né? Muito incompassivo. E ele fala dessa parábola de uma forma, ele é uma situação em que ele coloca uma hipérbole, né? Uma comparação entre um que deve muito e um que deve pouco, e qual a relação disso entre eles. Mas o ensino sobre o perdão, ele começa antes aqui da parábola, né? E eu queria destacar alguns pontos sobre o perdão na nossa mensagem desta noite. E o primeiro desses pontos, ou desses ensinos, está no versículo 15, aí antes do nosso texto, né? O nosso texto foi do 21 ao 35. Mas há um versículo que está dentro do contexto aí, que é importante nós olharmos, pois Jesus também está falando acerca de perdão. Quando Jesus diz: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão. Esse é o nosso primeiro ponto. Nós não devemos esperar o pedido de perdão para perdoar. O perdão, ele deve ser dado mesmo que a pessoa que nos magoou, que nos machucou, não venha até nós. Nós devemos procurar aquele que nos magoou. E aí isso se dá por quê? Justamente por aquilo que eu disse no começo, porque o perdão, ele beneficia mais quem foi ofendido do que quem ofendeu. Quem lhe ofendeu talvez nem percebeu que lhe ofendeu. Quem lhe magoou talvez nem percebeu que lhe magoou e vai continuar a vida dele normalmente. Mas você não, você que sentiu a ofensa, aquilo vai lhe machucar, aquilo vai lhe corroer por dentro, aquilo vai lhe trazer mágoas, talvez até ódio. E olhe, a mágoa e o ódio são os dois sentimentos que mais afetam a saúde do ser humano. Eles afetam a saúde física e a saúde espiritual. Já vi alguma estimativa aí de, não sei se é certo, mas vou dizer porque me disseram, de que os médicos dizem que quase 50% das doenças são psicossomáticas, isto é, são causadas por esse tipo de sentimento: mágoa, ódio, raiva, inveja. Então, se você guarda a mágoa no seu coração, isso vai lhe corroer por dentro, isso vai lhe envenenar. E quem lhe magoou talvez vá viver a vida normal e nem vá pensar sobre isso. E na vida espiritual, aí sim é que vai lhe afetar o viver com mágoa e com ódio. Isso vai fazer com que a sua comunhão seja quebrada com Deus, principalmente. Por isso, o ato de perdoar,
ele deve ser algo que nós, que fomos ofendidos ou magoados, devemos exercer. Devemos procurar aquele irmão. Às vezes ele nem percebeu que nos magoou. Não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. De eu ir falar com o irmão e ele dizer, eu não percebi. E aí tudo bem, ficou tudo resolvido. E é assim que nós podemos resolver os nossos problemas, principalmente dentro da igreja, né? Às vezes acontece de uma situação surgir em que um irmão fez algo que lhe machucou, ele não sabia que aquilo lhe machucaria. E você então guarda aquilo no seu coração e aquilo se transforma numa mágoa, numa tristeza, num desânimo, até para você estar na igreja, quando tudo poderia ser resolvido com uma simples conversa, você buscar aquele irmão, os dois conversarem e ali aquilo tudo ser resolvido. O Senhor Jesus Cristo nos dá um grande exemplo lá na cruz, né? Lá em Lucas capítulo 23, versículo 34, quando o Senhor Jesus está ali crucificado, aquelas pessoas que lhe machucaram, que disseram palavras horríveis contra ele, que lançaram contra ele maldições, que lhe apedrejaram, que lhe chicotearam, estavam ali vibrando com a sua morte, querendo a sua morte. E o que é que ele faz? Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, né? Jesus libera o perdão àquelas pessoas, mesmo sem eles pedirem. Não, eles queriam era continuar mais e mais os seus ataques contra Jesus Cristo. Mas o Senhor Jesus nos dá o exemplo ali, um dos seus últimos exemplos, né? Antes de morrer na cruz, é liberar o perdão. E esse ensino Jesus traz aqui. O perdão, lembre-se, é uma necessidade maior de quem foi ofendido. Quem ofendeu vai precisar também do seu perdão, às vezes. Às vezes precisa do seu perdão para continuar, né? A amizade com você, uma vida, talvez esteja sofrendo e não tem humildade suficiente para ir até você e conversar. Então o cristão, ele não espera, ele vai, né? Ele procura a reconciliação. O segundo ensino aqui da parábola está no versículo 21 e 22, o início da conversa entre Jesus e Pedro, quando Pedro se aproxima e pergunta, daquela forma, né, bem generosa, se deveria perdoar 7 vezes. Jesus diz, não só 7, mas 70 vezes. E aí passa a contar a parábola do credor incompassivo. Interessante que Jesus aqui usa nessa parábola uma situação de hipérbole. O primeiro devia 10.000 talentos. Um talento correspondia a 35 quilos de ouro ou de prata. Mesmo que prata seja mais barata e a gente considere isso, seria 350 mil quilos de prata ou quilos de ouro que aquele homem devia. Jesus botou lá para cima mesmo, porque Jesus queria colocar a coisa como impagável. Aquele homem jamais poderia pagar. 350 mil quilos de prata, ouro, era o imposto de toda a Galileia durante um ano. Então, aquele homem não tinha como pagar aquilo. A dívida dele era impagável, né? Já o outro era uma merreca, devia 100 denários. Um denário era um dia de serviço. Então ele devia 100 dias de serviço, muito pouco. Com 3 meses aí de trabalho, um pouco mais, ele pagava a dívida, ele podia sim pagar a dívida. Comparando as duas, um devia 100 dias de serviço, o outro devia 164 mil anos de serviço. Essa é a comparação das duas dívidas. E qual foi que foi perdoada? Foi a maior. A maior foi perdoada sem... Ele ainda apelou para o Senhor que pagaria. Aquele senhor sabia que ele jamais pagaria aquela conta. Então disse, não, eu te perdoo.
E aí ele sai dali, e logo que ele sai dali, ele encontra um conservo que ele devia 100 denários. Ele esgoela o homem lá, né? E diz, paga-me. E o apelo do conservo foi o mesmo dele. Por favor, ser bondoso comigo, eu te pagarei. Mas qual foi a reação dele? Não, vai para a cadeia e só entrega aos verdugos e só vai ser liberto quando pagar cada um centavo. O ensino aqui é que o perdão, ele deve ser ilimitado, certo? Não tem limite. O perdão que recebemos de Cristo é infinitamente maior do que qualquer perdão que nós possamos dar. Não tem comparação. É as duas dívidas aí. É a dos 10 mil talentos quanto a dos 100 denários. E digo mais, é muito mais do que isso. Então, não há nada que alguém possa lhe fazer que seja comparável com o perdão que você recebeu. Por isso, o perdão é imperativo para nós. É algo que a consciência da graça que nós temos, da graça de Deus em nossa vida, deve nos levar a perdoar qualquer ofensa que um irmão nos faça, ou que qualquer pessoa nos faça. Qualquer ofensa. Não há essa de dizer, mas aí foi demais. Mas já de novo fez a mesma coisa. Não importa, se pecar uma vez contra você, perdoe. Se de novo repetir o mesmo pecado, perdoe de novo. E de novo, e de novo. É assim que é o ensino do Senhor Jesus. É assim que nós, que nos dizemos discípulos de Cristo, devemos nos portar. Devemos proceder. Então o crente não pode dizer, eu aceito tudo, menos isso. Não, você aceita tudo e isso também, porque muito maior foi o perdão que você recebeu. É isso que o Senhor espera de você. O ato de perdoar, o cristão, ele é um produto do ato do perdão. Você só está aqui hoje, louvando a Deus, exaltando o nome de Deus, porque você foi perdoado. E da dívida maior do que aqueles 10 mil talentos, viu? Porque a sua dívida era impagável. Ninguém pagaria a sua dívida, ninguém. Mas Jesus Cristo pagou por você. Ele deu o perdão. E agora lhe ensina, perdoa o teu irmão, perdoa aquele que pecar contra ti. A não liberação do perdão é sinônimo de orgulho. Orgulho. Você é orgulhoso? Não sou orgulhoso, sou uma pessoa humilde. Você perdoa? Tem coisa que eu não perdoo. Você é orgulhoso e não é humilde. O cristão, ele foi criado, vamos dizer assim, para exercer o amor de Deus em sua vida. Ele recebeu o perdão e a graça de Deus para viver o amor de Deus. Então, no amor de Deus está incluso o perdão. Uma ilustração aqui acho que todos já ouviram falar, quer dizer, não todos, mas alguns, principalmente quem gosta de ler sobre missões, sobre Corrie ten Boom. É uma missionária holandesa. Essa moça, ela, como eu disse, ela holandesa, era uma cristã calvinista, toda a sua família era calvinista, da Igreja Reformada da Holanda, e ela, ainda jovem, ela passou a exercer o ofício do seu pai, que era de relojoeiro, e eles tinham lá na Holanda, na sua casa, uma empresa, uma loja de relógios, e quando começou a perseguição dos nazistas aos judeus, ela, junto com o seu pai, a sua irmã, criaram um local na sua casa, um esconderijo, onde ela dava cobertura aos judeus perseguidos. E um dia alguém denunciou. E quando denunciaram a família de Corrie ten Boom, todos foram levados, os nazistas levaram toda a família. O pai dela morreu logo, com 10 dias de prisão, ele morreu. Mas ela e a sua irmã Betsy,
elas foram levadas para um campo de concentração. E lá no campo de concentração, nós conhecemos, pelo menos por filmes, como era que as coisas eram. E elas sofreram muito, ela e sua irmã, a ponto de, já próximo de serem libertas, sua irmã ser morta por maus tratos de soldados nazistas. Ela viu a sua irmã morrer ali, sob chutes de um soldado nazista. E aquilo foi muito impactante para Corrie ten Boom. E quando ela saiu do campo de concentração, ela conseguiu sobreviver após a guerra. Os prisioneiros foram libertos, nós sabemos como funcionou, e ela se dedicou à obra missionária. E ela foi uma grande missionária até o final de sua vida. Ela fez missões no Quênia, em vários países da África, e como missionária ela dava relatórios nas igrejas, e certa vez ela foi dar um relatório em uma igreja na Alemanha, e depois de que ela fez a sua palestra e ela terminou o culto, foi passar pela fila para ser cumprimentada pelas pessoas da igreja, e ela viu na fila um homem que ela conheceu. Era justamente aquele soldado que tinha chutado a sua irmã até a morte. E naquele instante ela disse que sentiu uma paralisia total. Ela não sabia como faria. Mas ela prosseguiu, e quando ela foi se aproximando, ela foi se aproximando daquele homem, então ela sentiu no coração algo a dizer-lhe: perdoa, perdoa. E então ela foi e estendeu a sua mão e cumprimentou aquele ex-soldado, e disse: eu conheço você. Você foi alguém que me fez um grande mal. Mas eu quero te dizer que hoje eu te perdoo. Hoje eu estou liberta dessa mágoa que eu sentia por você. Procure libertar-se também você do que você fez. Então, naquele momento, ela disse que foi como ela tivesse tirado uma tonelada das suas costas. E essa história ela conta, essa e outras histórias ela conta em um livro. Se você quiser depois ver, O Refúgio Secreto é o livro dela, Corrie ten Boom. E tem muitas histórias sobre a vida dela e o sofrimento que ela passou nos campos de concentração. Mas, irmãos, aquilo só foi possível, aquela mulher só pôde perdoar porque ela tinha sido transformada. Havia no seu coração uma transformação, que só aconteceu porque ela creu em Jesus e recebeu a graça de Deus. Então, o nosso segundo ensino é: o perdão deve ser ilimitado, não limite o perdão. O terceiro ensino aqui no texto está aqui nos versículos 23 e no 35. O 23 diz assim: por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Então, Jesus vai falar de uma parábola que é como, ou semelhante ao que acontece com relação ao reino dos céus. Entendeu? 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. O ensino aqui é: se não perdoarmos, não somos perdoados por Deus. O perdão que você não dá é o perdão que você não recebe. Isso aqui é muito claro. O salvo por Jesus Cristo, ele perdoa porque ele experimentou um perdão salvífico. E por ele ter experimentado esse perdão salvífico, para ele não é algo tão difícil o perdoar. Mas aquele que não experimentou esse perdão, ele não perdoa. Essa é a diferença do crente para o descrente com relação ao perdão. Jesus aqui é muito claro, tanto do início da parábola, quanto ao final, quando ele conclui o seu ensino. Quer ser perdoado? Perdoe. A única condicionante na oração que Jesus ensinou
é com relação ao perdão. Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoa as nossas dívidas ou as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, na oração eu digo: Senhor, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Bom, se eu não perdoei, logicamente Deus não vai perdoar. O pedido é assim, é de acordo com o que eu estou fazendo. Ensina muito claro. Marcos capítulo 11, versículo 25. Leia, abra essa passagem, ou então escute o que eu vou ler. Marcos 11 e 25. Jesus diz assim: e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Então, se você não libera o perdão, sua oração nem é ouvida. Sua oração é como aquela do publicano, não passa do teto do templo ou da sua casa. Jesus deixa bem claro: se você vai orar tendo ou sentindo ódio ou mágoa de alguém, não vai ser ofendido. Você precisa perdoar. Outro texto, Mateus 5, versículo 23 e 24. (5, 23 e 24). Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Se não perdoarmos, nossas ofertas não são aceitáveis por Deus. Também a nossa adoração de oferta. Então você veio hoje aqui, você orou, você contribuiu com a oferta. Lhe digo, se você tiver de mal com alguém, sem ter liberado perdão para aquela pessoa, que ele que lhe ofendeu, a sua oração, sinto muito dizer, mas não passou daqui. E a sua oferta vai valer só como contribuição para a igreja. Para Deus, não valeu. Vê como isso é sério? É algo sério. Por isso nós precisamos lidar com essa situação de uma forma também séria, né? Nós precisamos pensar nisso. Como você tem vivido? Tem pessoas que vivem uma vida inteira de mal de um irmão, de um parente, de um familiar, não fala com aquela pessoa, não vai para o lugar que aquela pessoa está, não quer nem ver. Isso é pecado. Você não foi salvo para isso, não. O Senhor está esperando que você tome a decisão certa e procure aquela pessoa para reconciliar-se. Aquele que se diz crente e não sabe perdoar, sinto muito, mas não é um salvo. Não recebeu essa graça do perdão, não sabe o que é isso. Não sabe o quanto isso é importante e como você precisa disso. Volto a dizer, você é quem precisa mais. Se a mágoa, o rancor, a angústia estão corroendo-lhe por dentro, é você que está morrendo, é você que está adoecendo, não é quem lhe fez mal. Então vá, procure a pessoa, converse, e não só isso, diga: olha, eu lhe perdoo. Mesmo se aquela pessoa não quiser saber do seu perdão, mas libere o perdão para aquela pessoa. Se a graça perdoadora de Deus o atingiu, então isso vai fazer toda a diferença em sua vida. Então, amados, nós já vimos aqui na parábola 3 ensinos, né? Primeiro, não devemos esperar o pedido de perdão para perdoar. Isso que fica muito claro no versículo que nós lemos aqui do Mateus 18, que é versículo 15. Segundo, perdão deve ser ilimitado.
não tem quantidade de perdão que eu possa dar, e nem validade, e nem por pessoa, né? Não, aquele ali eu já perdoei 2 vezes, eu perdoo mais não, perdoa aquele outro que eu ainda não perdoei. Não, é ilimitado a quem precisa do perdão. 3, se não perdoamos, não somos perdoados. Essa é uma condição que o próprio Jesus coloca na oração que ele nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas ofensas, da mesma forma que temos perdoado a quem nos tem ofendido. E não nos deixa cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém. Pois teu é o reino para todo sempre. Amém. Essa é a oração modelo ensinada por Jesus Cristo. E lá está o ensino sobre o perdão. Então, precisamos sim exercer esse perdão. O último ensino que podemos tirar daqui está aqui no versículo 35. Assim também, meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. O que é que o Pai do céu fará? O que é que Jesus quer dizer isso aí? Ele quer, isso aqui está ligado ao versículo 34. Depois que aquele homem agiu de forma incompassiva, depois que aquele homem não perdoou aquela dívida tão pequena e mandou o seu conservo entregou aos verdugos, né, até que ele lhe pagasse a dívida, lançou na prisão até que lhe pagasse toda a dívida. Aqueles companheiros, o amigo daquele conservo, foi lá até o senhor daquele homem e contou o que havia se passado. E aí o senhor, chamando de volta, aí sim, aí disse: servo malvado, eu perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste, né? Uma dívida impagável. Mesmo assim, eu perdoei porque você pediu, que você implorou aqui. E aí você não devia igualmente proceder com o teu conservo, compadecendo-te dele. Ele nem falou aqui, mas era uma coisa tão pequena, algo tão ínfimo, e você não fez isso? Aí o versículo 34, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Aí Jesus diz: assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. E agora aqui a palavrinha é íntimo, em outras traduções, coração. Se não perdoardes de coração. Essa é a última lição aqui. O perdão deve ser de coração. Perdão, você não pode só dizer: eu te perdoo, meu irmão, e no coração você dizer: eu perdoei, mas eu nunca mais quero estar no lugar que aquela pessoa está. Ele vai estar presente, estou fora. O perdão verdadeiro vem do coração. Você não pode dizer que perdoou e não querer conversa com a pessoa que te ofendeu. Você não pode dizer que perdoou e não quer estar onde aquela pessoa vai estar. O perdão que não é do coração não vai cessar a mágoa. Ele não vai trazer felicidade. Ele vai trazer mais miséria. Vamos ler aqui um texto que é interessante. Está em Jó, capítulo 6, versículo 2. Então Jó respondeu: se minha queixa de fato se pesasse, e contra ela, numa balança, se pusesse a minha miséria
esta, na verdade, pesaria mais que a areia dos mares. Por isso que as minhas palavras foram precipitadas. Depois de que o amigo de Jó fala muito sobre a situação dele e atribui aquilo ao pecado dele, que nós sabemos que não era, né? Mas o que Jó está sentindo aqui é uma mágoa. E ele diz que essa mágoa dele, se fosse colocada numa balança, a mágoa e essa miséria que ela traz, pesaria mais do que a areia do mar. Então, se você só dispensa o perdão de forma artificial, a mágoa vai continuar lá, e vai continuar pesando, e vai continuar lhe machucando, e lhe impedindo de viver uma vida feliz. Por isso é que o perdão, ele deve ser de coração, verdadeiro. E aí eu quero lhe dar, porque eu sei que é difícil perdoar, é muito difícil. Jesus perdoou porque era Jesus. Opa, Corre Tebum perdoou e nem era Jesus, né? Era um ser humano pecador também. E outros seres humanos pecadores que conseguem dar o perdão. Então, 4 atitudes que eu quero apresentar para você, que a Bíblia ensina, para que nós possamos liberar o perdão verdadeiro, o perdão do coração, o perdão íntimo. Primeira atitude: orar. Orar pela pessoa que te magoou. Essa é a primeira atitude. É difícil? É. Mas a ordem é essa: orar por quem te magoou, abençoar. E nessa oração, você deve orar, mas você deve orar com sinceridade. Você deve orar e dizer: Senhor, eu estou com ódio daquela pessoa. Aquela pessoa já fez isso várias vezes comigo, Senhor, e já me machucou várias vezes. E ela sempre me machuca. Senhor, eu não gosto daquela pessoa. Mas, Senhor, eu preciso gostar. Eu preciso perdoá-la. Então, Senhor, me dá capacidade para amar aquela pessoa, para perdoar aquela pessoa. Retira, Senhor, a mágoa do meu coração. Essa deve ser a oração de quem precisa liberar perdão e não está conseguindo. Ser sincero, não é oração hipócrita: Senhor, eu já perdoei, agora, Senhor... Não, o Senhor conhece o seu coração, não adianta querer enganá-lo. Então, chegue e exponha o que o seu coração está cheio. E diga: olha, eu não gosto da pessoa, a pessoa me machuca, a pessoa age de forma desleal comigo, mas, Senhor, eu sei que que o ensino da tua palavra é que eu devo perdoar. Então me ajuda, me capacita. Essa é a primeira atitude. Quando você toma essa atitude, tudo começa a mudar no seu coração. Tudo começa a funcionar diferente. Porque essa é uma disposição do seu coração para aceitar algo que é muito difícil para você, mas que você sabe que Deus pode, sim, mudar a sua vida e o seu coração. A segunda atitude, primeiro, orar. A segunda atitude é abençoar quem te machucou. Mateus capítulo 5, versículos 43 e 44. Mateus 5, 4, 3, 4, 4. Palavras de Jesus: ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Então, essa é o novo ensino, o ensino da nova aliança. Amar o inimigo, abençoar o inimigo. Vou contar aqui uma parábola, não sei se você conhece. A parábola da sogra má não está na Bíblia, certo? Ela tem 2 nomes: a parábola da sogra má para alguns e a parábola da nora má para outras, né? Mas o fato é que uma jovem nova, 18, 19 anos, casou e foi morar
com a mãe do marido, na casa da sogra. Imagina aí, né? Quem já teve essa experiência. Não é fácil. Bom, e aquela senhora, aquela velha, lhe tratava muito, muito mal. Tratava aquela moça de forma muito má. Ela fazia tudo para desagradar a sua nora. E a nora, no começo, até que aguentou, mas aí o tempo foi passando e a situação foi ficando impossível de viver daquele jeito. E aí essa nora tomou uma decisão, já sei. E aí foi procurar o sábio da comunidade. Chegou lá para ele, contou a história, e disse, olha, não estou conseguindo viver com a minha sogra, e eu decidi que eu quero que ela morra. Eu quero matá-la. Então aqui entra a nora má, né? Antes era a sogra má, mas era a nora má. Bom, e aí o sábio ouviu aquela história, né, e disse, tudo bem, vamos fazer o seguinte, eu vou lhe dar aqui umas folhinhas, essas folhinhas são venenosas, mas você não vai usar tudo de uma vez, porque vai ser fulminante, e ela morre imediatamente e vão logo saber que foi você que envenenou. Então, não use de uma vez. Você vai usar por alguns meses. Como é que você vai usar? Todo dia de manhã, antes dela acordar, você faz um chazinho para ela, com um biscoitinho, e leva lá na cama dela. Chega lá, oferece para ela, bem delicada, amorosa. Ela não pode desconfiar que você está envenenando ela. E dá para ela. Quando for na hora do almoço, do mesmo jeito, você faz a comida dela separada, porque você não vai misturar o veneno com a comida dos outros, né? Então faz separada, bem gostosa, faz a dela mais gostosa, e leva para ela, e oferece a ela, e vai botando a folhinha aqui, um chazinho ali, e vamos dar aí eu acho que com uns 4 ou 5 meses ela tem apagado. E ninguém vai saber que foi você. Por quê? Porque você tratou ela tão bem que ninguém vai desconfiar. E assim a moça fez, né? Foi lá e começou a fazer isso. E passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, e a vida naquela casa foi mudando. E o relacionamento que antes era conturbado passou a ser algo maravilhoso. Tão bom que a sogra gostava mais da nora do que do filho. Ali já estava. A nora correu para o sábio e disse, eu vim aqui porque eu não quero mais que ela morra. Olha, ela mudou tanto, ela está de um jeito tão diferente que me deu um antídoto para esse veneno. Aí o sábio olhou para ela e disse, aquilo não era veneno, aquilo era uma folha que não ofendia a ninguém. E o que mudou foi a sua atitude para com ela. Na hora que você começou a tratá-la bem, ela também lhe tratou bem. E aí vocês começaram a se entender. Por isso pode ir para casa, ela não vai morrer não tem perigo. Então, a moral da história aí, se alguém lhe odeia, se alguém lhe faz mal, faça bem a essa pessoa. Cuide bem dela. Seja amorosa com ela. Você vai ver como isso vai transformar você e aquela pessoa. Essa é a segunda atitude, abençoar quem te machucou. A terceira atitude, essa você vai dizer, essa é difícil, mas não é não. Fale bem da pessoa que te ofendeu. Não pague na mesma moeda. Não vai fazer com ela o que ela fez com você, o contrário. Se ela fala mal de você, fale bem dela. Aproveite as oportunidades para falar bem. Veja o que a palavra de Deus diz aqui em Romanos capítulo 12, versículo 19. Romanos 12, 19 diz assim, olha. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Então, não procure vingança. Se houver necessidade de algum acerto de contas, quem vai fazer é Deus. A você está reservado a oportunidade de abençoar aquela pessoa, como nós falamos na segunda atitude.
Então essa é uma atitude que você vai ver como vai funcionar. Se aquela pessoa guardava alguma coisa no coração contra você, aquilo vai começar a mudar. E o comportamento e as atitudes daquela pessoa serão diferentes para com você. Provérbios 25, 21 e 22. Provérbios 25, 21 e 22. Se o que te aborrece tiver fome, dá-lhe pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça, e o Senhor te retribuirá. Então a terceira atitude pode parecer difícil, mas quando você se propuser a fazê-la, vai funcionar. Vai funcionar de uma forma tremenda no relacionamento de vocês. A quarta atitude e última, para que você possa liberar o perdão verdadeiro, é: não lembre o ocorrido. Veja bem, aqui eu coloquei não lembre o ocorrido, não botei esqueça o ocorrido. Porque esquecer vai ser difícil, não é? Afinal de contas, a nossa mente fica gravada as coisas boas e principalmente as coisas ruins que nós passamos, não é? Então, aquilo vai voltar à nossa memória. Mas aí, prefira não lembrar. A Bíblia diz que Deus, Ele nos perdoa e não lembra. Isaías 43, 25. Veja como é que Deus trata os nossos pecados. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Imagine se Deus estivesse jogando na nossa cara todos os nossos pecados que nós já cometemos no passado e que Ele já perdoou, e aí toda vez que nós caíssemos de novo naquele mesmo pecado, porque nós somos pecadores contumazes, muitas vezes, Ele dissesse: eu já lhe perdoei uma vez disso, não perdoou mais não. De novo, a mesma coisa. Mas ontem você me pediu perdão e hoje já está fazendo de novo. Mas Deus não é assim. Isaías diz que o que Ele faz é que Ele apaga. Isto é, não é que Ele esqueça, que Deus não esquece. Deus não esquece. Nós às vezes esquecemos, mas Deus não. Então não é que Ele esqueça, Ele não lembra. Ele apaga do livro das contas ali, né? Ali é uma dívida que eu tenho, eu me arrependi, pedi o perdão, está apagado, está perdoado. Mas Ele lembra, mas não está mais registrado aquele pecado que eu cometi, certo? Então, assim deve ser a nossa atitude com relação a quem nos magoou, a quem nos machucou, nos ofendeu e nos marcou de forma realmente dolorosa. Eu não vou mais lembrar disso. Eu não vou trazer de volta em uma futura discussão ou situação: ah, mas você fez isso comigo tal dia, tal dia. Se eu já perdoei, está perdoado, está apagado. Aquela conta não está mais escrita ali no caderninho, não é? É difícil? É, mas é possível. Quando nós nos dispomos a fazer isso e pedimos a Deus que nos capacite para isso. Então, quando nós tomamos essas 4 atitudes com relação ao perdão, vai ficar fácil liberar o perdão. Quando nós oramos e pedimos a Deus capacidade para isso, quando nós passamos a abençoar, fazer o bem a quem nos fez mal, a atitude dessa pessoa para conosco vai mudar completamente. Quando nós passamos a não querer vingança, mas sim fazer o contrário do que foi feito conosco, nos tratou mal, tratamos bem, falou mal, falamos bem. E quando nós
resolvemos não lembrar mais do que aconteceu, o perdão vai ser algo tranquilo. Meu ministério, lá em Vazia Alegre, eu enfrentei um problema com um irmão. Um problema assim, porque ele era difícil. Ele era difícil. Chegamos até a ter discussões fortes. Mas um dia ele se arrependeu e eu já tinha perdoado, até porque pastor não pode guardar rancor não, viu? Tem que perdoar sem a pessoa pedir perdão. Ele fez mal aqui, quando for de noite, se você for dormir, já é para estar perdoado. Pode deixar para o outro dia, não. Então, já tinha perdoado e vivemos bem. E quando eu saí, no final do ministério lá, 10 anos depois, você sabe quem foi que sofreu mais com a minha saída? Foi aquele irmão. Ele chegou aí para mim e disse, pastor, eu vou sair da igreja também. Eu digo, vai nada, fique aí, a igreja precisa de você. E ele se tornou um grande amigo. Por quê? Porque eu resolvi logo perdoar. Então, faça isso, experimente. Você vai ver como isso vai ser impactante para a sua vida. Esse é um ensino, irmãos, sobre o perdão, que é um ensino muito, muito claro nas Escrituras e que é tão necessário na nossa vida e que nós precisamos disso. Lições. Primeira, aprenda a perdoar sem necessidade de qualquer pessoa ou alguém que lhe ofendeu vir lhe pedir perdão. 2, não limite o seu perdão. 3, lembre-se, você foi perdoado para perdoar. E 4, perdoe do íntimo, perdoe de coração. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai querido, esse é o teu ensino, essa é a tua palavra que está para vivemos bem, vivemos felizes a vida cristã. Dependemos de Ti para isso e pedimos que o Senhor nos ajude. Cada um desta noite que está aqui, que precisa desse ensino para as suas vidas, ou precisa ensinar a outros acerca disso, que o Senhor nos capacite a viver uma vida amorosa e graciosa como o Senhor tem sido para conosco. Essa é a nossa oração, fazemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, teremos o prelúdio, que você possa orar, e se estiver precisando liberar o perdão, aproveite a oração e faça isso. E depois estará encerrado. Boa noite.